Olá, bom dia, tudo bem? Me chamo Roberto Turmin, aqui do Cartório em Gestão. Hoje é sexta-feira na nossa Semana Imaginária, então além do check-out, a gente vai discutir uma competência, que é marketing. Bem-vindos ao episódio 24. Antes de mais nada, peço a vocês, se ainda não se inscreveu no canal, clique aqui, se inscreva no canal, ligue o sininho, todos os dias eu vou subir dos 100 primeiros dias da sua serventia. Tá? E eu quero saber de você, quando você entra no seu cartório e olha as paredes e os vidros do balcão, o que você vê? Provavelmente você vai ver uma coleção de folhas A4 impressas em momentos diferentes, com fontes diferentes, coladas com durex ou fita crepe. Tem um aviso de proibido fumar, um aviso não usamos o celular, a tabela de custas de 2022 que ninguém tirou e o aviso do feriado do mês passado. Sabe o que isso comunica para o seu cliente? Falta de cuidado. Você vende segurança jurídica, você vende a fé pública e o seu ambiente precisa transpirar a ordem e autoridade. Se a sua parede parece um mural de escola primária, o cliente subconscientemente vai questionar a organização do seu arquivo. Então hoje a gente vai limpar a poluição visual e vai profissionalizar a cara do cartório. Ah, Roberto, ainda estou iniciando agora, eu tenho um monte de custo, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu não consigo contratar uma agência de marketing, eu não consigo. Não precisa se preocupar com isso. O que você precisa é determinar um padrão, tá? E aí, como resultado disso, eu vou deixar uma ferramenta para vocês começarem a olhar. É a mais simples possível, a mais fácil de iniciar. Eu coloquei num PowerPoint as informações para que vocês possam pensar em movimentar isso, mas tem Canvas, tem outros sistemas, tem um monte de coisa que dá para fazer. Até com IA dá para se fazer muita coisa. Tem um Nano Banana que você pode gerar, mas principalmente, gente, se preocupa com a padronização, mais do que ser demasiadamente moderno. Preocupa em ter padronização, tá? O conceito da sinalização e do autoatendimento, que às vezes a gente não vê. Muitos titulares acham que identidade visual é frescura estética, mas não é, é funcionalidade. Sinalização bem feita é um atendimento mudo. Então, se o seu cliente entra e vê uma placa grande escrito caixa, ele não precisa parar um escrevente para perguntar onde é que ele paga. Se ele vê uma placa escrito firmas ou procurações, ele se dirige ao lugar certo. Cada pergunta óbvia que o cliente deixa de fazer, porque ele leu a placa, é 1 minuto de produtividade que você ganha no balcão. A desorganização visual gera ruído e o cliente fica perdido, ansioso e interrompe a sua equipe. O marketing do cartório começa em ajudar o usuário a navegar dentro da sua loja sem precisar de ajuda. Isso grandes lojas de varejo fazem, grandes supermercados fazem, e o seu cartório tem que pensar grande e ele tem que fazer desde o primeiro dia. O problema do Frankenstein visual é o erro clássico, que cada vez que sai um provimento novo ou surge uma necessidade, alguém imprime um papel e cola. Ele usa uma letra Arial, outra Times New Roman, não, agora eu acho bonita Montserrat. Aí ele imprime em preto, outro em vermelho, outro numa cor de papel. O vidro do guichê vira uma barreira de papel sujo. Isso destrói a sua autoridade. O cartório deixa de parecer uma instituição séria e passa a ser uma repartição abandonada. E tem outro ponto, a linguagem proibitiva. Não fume, não entre, não use o celular. Calma, você pode educar sem ser agressivo. E qual é a solução que você acredita para isso, Roberto? A minha sugestão para vocês hoje é um manual de marca básico. Limpeza, ter visibilidade, ter clareza quando as pessoas vêm. Vamos resolver isso com 3 passos simples. Primeiro, faxina visual. Arranca tudo, tira todos os papéis colados com durex hoje. Limpa o vidro. Só de fazer isso, o ambiente já vai ficar mais claro e leve. A padronização dos avisos obrigatórios. A lei exige que você tenha avisos de gratuidade, tabela de custos, prioridades, algumas informações específicas de cada TJ, o telefone, isso é ponto de correção, o telefone da denúncia, caso tenha algum problema no cartório. Esse tipo de informação não imprime em folha solta, gente. Compra display em acrílico para colocar como se fosse quadro definitivo.
ou minimamente coloca uma folha, coloca uma pasta em L, que às vezes você prega ele de uma forma na parede e aí você pode retirar. Pega displays, podem ser displays mais simples, mas começa a dar uma padronização dentro do cartório. Quadro de avisos oficiais, gente. Organizado, alinhado, limpo, de uma forma onde você pode tirar a informação e colocar outro no display. Faça de forma organizada. Outro ponto interessante é a sinalização de fluxo. O cliente precisa saber onde entra, onde espera, onde é atendido, onde paga, onde sai. Invista em placas suspensas ou um adesivo de vinil, que são mais baratos, com a mesma fonte, a mesma cor e o seu logotipo. Ah, Roberto, eu não tenho logotipo ainda. Para 5 minutos no Canva, faz a sua logo para que você comece a ter uma padronização. E aí isso vai mostrar que tem dono. Isso vai mostrar que tem gestão. E não tem problema nenhum você evoluir isso para outro momento, ter outra forma de apresentação. Mas comece a criar algum padrão. Minimamente comece a criar um padrão. Então, a sua tarefa de hoje, que eu queria deixar aqui para vocês, é tira uma foto do balcão da entrada agora. Circula na foto tudo que é improvisado. Papel A4, fita crepe, aviso velho. Remova o que não é lei. O que for lei, faça num padrão único. Aviso do TJ, código de normas, tabela de emolumentos, telefone de denúncia. Eu preparei aqui um manual básico para vocês com um template de aviso. Isso aqui é sugestivo para que vocês possam compreender. Eu fiz no PowerPoint para que vocês possam alterar minimamente para que vocês percebam que podem conduzir um trabalho de forma simples. Você consegue já fazer isso a partir de hoje. Então aqui eu fiz um kit de sinalização bem simplificado para padronização nos cartórios. Então, substitui o seu cartório pelo nome da serventia, adiciona logo ou remova, imprima num papel com mais gramatura, gente. Normalmente o que a gente usa no dia a dia, ele é 75 miligramas. 75 miligramas, ele é muito fino, então ele não fica tão legal. Tenta pelo menos 90 gramas. Às vezes, se sua impressora aceita, pode imprimir com 180, vai ficar mais bonito. E assim, você não vai ter que fazer 500 impressões. Você vai comprar um volume de papel e vai ter que imprimir ali 20 quadros, 30 quadros. Caso você, por exemplo, opte por um display de acrílico, você já vai acabar investindo nisso. Aí você já pode usar a folha de 75 gramas. Pensa nesses detalhes que acaba gerando um nível de cuidado, não é um investimento alto e mesmo um cartório pequeno, às vezes numa cidade interior, você já consegue começar a fazer algo bem legal. Tá? Nunca usa, pessoal, fita adesiva nas paredes. Vai estragar a sua pintura, ela vai amarelar, vai ficar feio, no vidro é pior ainda. Evite isso. Então, pense em outras formas de conduzir. Uma fita dupla face, coloca o display. O display eu acho uma solução muito boa, que acho que vai melhorar demais o seu dinamismo para você trocar os avisos. Então, esse aqui é um exemplo que eu estou sugerindo para vocês de caixa básico. Você vai imprimir em uma folha A4, escrito caixa, com um emojizinho sobre a questão de recurso, pagamento de emolumentos. Essa placa não tem que ter muita informação. Ela só tem que ser descritivo o ponto onde ela vai ficar, para a pessoa ler rápido e ela já saber para onde ela está direcionada, para evitar a poluição visual. Então aqui eu coloquei de um ofício único pensando em notas, registro civil, protesto, imóveis, entrega e retirada de documentos, atendimento para informações, protocolos e senhas. Botei senha separado dependendo do layout, como é que está o cartório. E horário de funcionamento. Segunda a sexta, o horário, qual o horário sábado. Você coloca as informações, como que é determinado para você, e aí deixa detalhado. Ao lado disso, coloca um display para poder informar. No mês, dia tal vai estar fechado por conta do feriado municipal, estadual, federal. Deixa mais detalhado para que o cliente não tenha que parar o seu atendimento. Então você tem que seu escrevente atenda muito bem o cliente,
mas ao mesmo tempo que o seu cliente consiga transitar de forma autoexplicativa dentro da sua loja. Essa também é uma das premissas de uma loja perfeita. Aqui um exemplo de, tá aberto um caixa, você pode trocar no template, fechado, livre, ocupado, atendimento preferencial, quem é que tem atendimento preferencial? Sobre a questão do uso do celular, você não precisa necessariamente escrever não. Só de você colocar uma barra cortada, a pessoa já compreende que ela não pode o uso do celular. Documentos para atendimento, minimamente na hora que ele vai dar a entrada, qual informação que você quer. Se você é um RI, a pessoa precisa fazer um requerimento, tem um template pré-pronto do requerimento que a pessoa possa preencher na hora e dar entrada na forma como requerimento. Essas pequenas coisas dão velocidade no atendimento e facilita a organização da serventia. Detalhe aqui de Wi-Fi gratuito, caso vocês tenham, a gente vai discutir mais incompetência de informática, mas caso vocês tenham um Wi-Fi, coloca disponível para não parar o seu escrevente. Bota disponível o QR Code para ele ler, coloca o usuário e senha, coloca a informação para que ele resolva dentro do cartório sem necessidade de parar um analista seu. Tá? E aqui um checklist do que eu acredito que vocês precisam fazer para essa competência de marketing. Então, removi todos os papéis colados com fita adesiva, eu limpei os vidros e superfícies, eu agrupei os avisos obrigatórios em quadro único, eu instalei placas dos setores padronizadas, eu coloquei horário de funcionamento da serventia, eu instalei aviso de atendimento preferencial, eu sinalizei fluxo de entrada, espera, atendimento, caixa, saída. Eu substituí a linguagem proibitiva por educativa. Pensa isso, pessoal. Visual é percepção. Então, se o cartório está bonito e organizado, o cliente acha o serviço vai ser rápido e correto. Se ele está feio e bagunçado, ele espera o erro. Então, quando ele está bem sinalizado, ele vai estar aguardando ali o procedimento. O procedimento, às vezes, está tomando o mesmo tempo. Só que, seu escrevente não está sendo ocupado, o cliente perde um tédio, porque ele tem algumas coisas para ler, ele vê de forma bonita, ele para e lê aquele quadro que está à frente. Então, isso ajuda muito. Tem uma história que eu gosto sobre o metrô de Londres. Metrô de Londres, que é famoso pela sua pontualidade, ainda gerava reclamações das pessoas, que achavam que demorava muito do metrô passar de 15 em 15 minutos. E aí, com isso, eles fizeram um investimento gigantesco sobre como fazer um aumento de velocidade. E aí contrataram a faculdade de Londres para fazer uma pesquisa. E a faculdade levou psicólogos para olhar. E os psicólogos sugeriram o investimento de espelhos. E aí o pessoal falou assim, mas espelho? Eu falei, porque o problema não era a temporalidade entre um metrô e outro. O problema era o tédio do usuário. Então o usuário ficava entediado de esperar 15 minutos. Mas a partir do momento que tinha espelho, ele parava, olhava a roupa dele, ele olhava como é que ele estava, ele se entretia ali naquele momento e ele não viu os 15 minutos passar. Então, até a comunicação visual dentro do cartório, estando da forma correta, de forma legível, estando bonita, mesmo que seja impressa na sua impressora, faz com que as pessoas não fiquem entediadas. Elas não vejam a velocidade passando. Só o fato dela acessar uma Wi-Fi, às vezes ela mexe no celular e ela não fica entediada. E ela não começa a trazer pressão para os escreventes. Pensa isso, gente. Com isso, a gente fecha a terceira semana, passamos pela meta gerencial, financeiro, comercial, logística e agora marketing com identidade visual. Amanhã é sábado na nossa semana e é dia de RH. Então a gente vai falar sobre feedback. Como chamar a atenção do funcionário sem ele pedir demissão. Baixe os templates, está disponível a ferramenta no grupo. Obrigado e até amanhã, pessoal. Um abraço.